Bom dia! Como vocês estão? Começando mais um Falando de Coisas Boas e espero que vocês estejam todos bem. Vim aqui hoje para compartilhar uma palavra com os irmãos e tenho refletido bastante sobre isso. Espero que o Espírito Santo fale com vocês também, da mesma forma que tem falado comigo. Bom, para começar, eu queria refletir com vocês algo que eu tenho refletido muito comigo, que é o que tem ocupado a sua mente. Não só nesses dias que nós estamos de quarentena, que estamos nas nossas casas, mas antes desse período, o que tem ocupado a nossa mente, como que nós temos levado os nossos dias. Temos vivido em períodos caóticos, nós temos muitas informações e muitos compromissos e todo mundo com a agenda muito cheia. Às vezes a gente não tem tempo para conversar com os nossos irmãos ou então com a nossa família. Temos muitos compromissos, às vezes até parece um status, a gente fala assim com a pessoa, nossa, fulano está sempre ocupado e todo mundo está sempre muito ocupado. E como que nós temos levado esses nossos dias, né? Tudo tão corrido e ao mesmo tempo a gente sempre procurando alguma coisa, sempre muito insatisfeito. Eu li um livro essa semana que falava sobre isso, o nome é Espaço para Deus, e eu pensei muito sobre como eu tenho levado os meus dias. E queria que os irmãos refletissem sobre isso também. O que tem ocupado a sua mente? São tantas preocupações e a preocupação é algo muito complicado, muito complexo, porque a gente está se preocupando com uma coisa que ainda vai vir, uma coisa que está lá na frente e que já ocupa o nosso espaço agora. A gente fica pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente acaba não fazendo as coisas que a gente precisa, pensando no depois. E queria levar os irmãos a um momento de reflexão em relação a isso. Como que vocês têm vivido os dias de vocês? Qual é o espaço que Deus está tendo nestes dias? Porque às vezes a gente está vivendo e a gente nem está se perguntando se é aquilo que Deus queria que nós estivéssemos vivendo. A gente só vai levando e quando dá tempo a gente ora um pouquinho, a gente lê um pouco da Bíblia. Mas qual é o espaço que Deus tem ocupado nos nossos dias? Eu queria estar lendo rapidinho Lamentações 3:21. E o profeta fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente tem se ocupado com tantas coisas e preenchido a nossa mente com tantas coisas que às vezes a gente não dá lugar àquilo que nos dá esperança, que é o próprio Jesus. Nós temos vivido dias muito corridos e a gente esquece de trazer à memória aquilo que realmente pode nos dar esperança, aquilo que pode encher o nosso coração de paz e de alegria. E eu queria também relembrar com os irmãos disso que pode nos dar esperança. Há alguns meses atrás, nós falávamos muito sobre avivamento e era uma coisa que estava muito no dia a dia, principalmente em alguns grupos que eu participava, e que as pessoas falavam assim, sei que Deus tem grandes coisas e que algo muito grande está por vir, mas eu acho que ninguém esperava que essa seria a grande coisa que viria, né? E nós oramos por avivamento e Deus nos colocou nas nossas casas. E eu acho que isso é algo que nós devemos nos atentar mesmo, olhar para dentro das nossas casas, olhar para as nossas famílias, ver o que às vezes os nossos pais estão precisando, os filhos, aquelas pessoas que estão junto com a gente, ter esse olhar mais atento para dentro da nossa casa, porque eu sei que Deus tem algo muito importante para restaurar nas nossas famílias, para depois que esse tempo passar, a gente ter um momento como igreja e que nós saiamos fortalecidos mesmo, como corpo, porque nós temos visto que, às vezes, mesmo longe, nós estamos sim muito unidos, e eu creio que o Espírito Santo tem trabalhado isso em nós. E então ter esse olhar para dentro da nossa casa, para dentro das nossas famílias, às vezes que passa tão esquecido nessa correria que nós temos vivido,
E agora a gente tem tempo de sobra, não é mesmo? Então, que nós possamos estar olhando para dentro das nossas casas. Outra coisa que eu queria falar também sobre trazer esperança é que às vezes a gente, com os nossos olhos humanos, a gente deixa mesmo essas preocupações invadirem o nosso coração e a gente se vê sem esperança nenhuma. E então que nós possamos encher o nosso coração, irmãos, com a palavra do Senhor mesmo, que nós possamos nos lembrar quem é o nosso Deus e que essas preocupações não tomem o lugar do nosso coração. Em Mateus 6, Jesus fala sobre isso. A gente se preocupa com tanta coisa, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, mas o nosso Pai, Ele nos ama, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Então, que essas palavras enchem o seu coração de esperança. O meu Pai sabe tudo aquilo que eu preciso e Ele vai providenciar isso para mim. Então, que nós possamos fortalecer o nosso coração com essas palavras. Saiba que o Deus que não foi criado, mas que criou todas as coisas, Ele cuida de você e Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Que essas palavras enchem o seu coração de esperança. Que o Deus que criou o universo, Ele sabe exatamente do que você precisa. Que Ele tem cuidado de cada um das suas preocupações, de tudo aquilo que você tem ocupado na sua mente, Ele sabe. E, irmãos, a gente não tem controle sobre as coisas. Essa é uma coisa que, às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E você não pode mesmo, a gente não tem controle sobre nada. Às vezes a gente olha assim, olha o mundo como que tá, e, sabe, o sol continua nascendo, as nuvens continuam aí, continua chovendo, os pássaros continuam indo e vindo e cantando, e a lua continua aparecendo, e a noite continua vindo, porque nós não temos controle sobre as coisas, mas Deus tem. E Ele continua tendo tudo sob controle. Nós precisamos descansar o nosso coração nisso, sabendo que esse Deus grandioso, e que Isaías fala, Ele pega toda a água e nas suas palmas das mãos, Ele mede os céus com a palma das mãos. Ele pode acabar com reinos e acabar com príncipes, porque Ele é Deus e Ele é grandioso. Então que nós possamos descansar no nosso coração, sabendo disso. Ele é grande, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele se preocupa com você e Ele te ama. E que isso possa encher o seu coração de esperança, encher a sua mente de esperança. Se lembre de quem o Senhor é na sua vida. Reorganize a sua vida, deixe todas essas preocupações de lado, deixe essa vida caótica de lado, para que quando esse período passar, nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós como igreja e como indivíduos também. E fiquem com Deus, até mais.